Araxá entre cafés em mais um bate-papo. E hoje nós estamos sendo recebidos carinhosamente, afetuosamente, pela cafeteria Grão Café, que lógico a gente vai apresentar para vocês, mas hoje é o momento do bate-papo. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Araxá entre cafés e um momento assim que tanto para mim quanto para Mafalda não aparece, gente, mas eu gosto de falar dela. É assim uma honra nós estarmos recebendo essa pessoa eu não vou falar do caráter, não vou falar das profissões, vou deixar que ele se apresente sobre isso, mas é alguém que nos deixou assim muito felizes e emocionados de receber o nosso convite. Então vou deixar que ele se apresente e que vocês o conheçam primeiro por ele. Pode ficar à vontade, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar presente de pessoas que têm projetos que nos despertam inspiração, que nos trazem boas reflexões, né? Num mundo tão turbulento como esse que a gente tem vivido, eu acho que projetos como esse precisam ter seu espaço, né? Então, eu que agradeço a oportunidade e estou aqui para dialogar, né, para a gente bater esse nosso papo descontraído. Sim. E espero que as palavras boas também sejam absorvidas por quem está nos ouvindo. Com certeza. Pode se apresentar, não quero nem falar para vocês, gente. Eu vou deixar ele se apresentar. Eu sou o Bruno e eu sempre me apresentei profissionalmente, né? Mas eu vou inverter. Eu sou um sonhador. Acho que a maior característica que eu tenho na minha personalidade é continuar sonhando e acreditando que as coisas vão mudar. E nesses sonhos que eu sempre tive desde a infância, a luta por justiça sempre foi algo que me tocava muito. Quando eu via injustiças, quando eu via preconceito, aquilo me doía e me causava uma vontade de mudança. E então eu segui esse caminho de busca por justiça. Então eu sempre busquei na escola ser representante de sala, porque eu achava importante defender pautas, eu achava importante analisar tudo que estava acontecendo, escutar as pessoas. Depois eu fiz minha graduação em Direito, depois eu entendi que eu precisava seguir essa carreira da docência no sentido de buscar mais conhecimento, então eu fiz meu mestrado em Direitos Humanos em Portugal, e aí eu publiquei o meu primeiro livro, voltado à dissertação do mestrado, sobre justiça de transição, que é essa mudança de um passado autoritário para a democracia. Depois eu entrei no doutorado, aqui no Brasil, na PUC São Paulo, estudei mais sobre o direito internacional e defendendo também o princípio da dignidade humana dentro de uma visão maior e do sistema interamericano. Publiquei meu segundo livro, que é a tese de doutorado, e agora mais recentemente, continuando os estudos também, tanto na área do direito, mas também buscando o meu próprio autoconhecimento, eu escrevi meu terceiro livro, que é o Criadores de Mundos. Eu diria que eu sou o Bruno sonhador, eu sou o Bruno pai, eu sou o Bruno advogado, eu sou o Bruno professor, eu sou o Bruno escritor, eu sou quantos Brunos a vida me permite ser. Nossa. Agora vocês entenderam por que eu não quis apresentá-lo, né? Porque eu ia simplesmente falar assim, é o Bruno, advogado, professor, escritor da Academia Araxense de Letras e pronto, agora ele é poético. Então, não merecia a minha apresentação, foi muito mais lindo, sabe? Então, Bruno, é um prazer ter uma pessoa que tem essa alma tão livre e tão generosa, sabe? Eu estava pesquisando o significado do seu nome, aí fala que é de origem germânica e que um dos significados é uma pessoa afetuosa, é uma pessoa determinada e é uma pessoa acolhedora. É isso mesmo? Eu acho que eu sou realmente muito determinado. Eu busco tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E é claro que eu falo que a gente encontra pessoas na nossa vida que são todos mestres, né? Mas tem mestres que também nos acolhem e nos ensinam pelo amor, e a gente também encontra mestres que nos ensinam pela dor, pelo teste de paciência. Então, mas no fundo, a gente tem que ressignificar tudo isso, entender que todas as pessoas que atravessam nosso caminho são mestres, sim, né? E até a questão do amor e da dor, eu sempre falo muito com os meus alunos. Ou a gente aprende pela dor, pelo amor. Né? O amor é o primeiro que a gente tenta, mas se não der certo, infelizmente, o outro também está ali para trazer um aprendizado.
Mas antes de a gente chegar no Bruno escritor e essa pessoa que você é, eu queria que você falasse o que foi a infância do Bruno, para a gente entender, até para a gente chegar aqui, como é que o Bruno trouxe essa sensibilidade, porque eu estou assistindo os esquetes que você faz, de um livro que eu já soube que não foi lançado ainda, mas eu quero saber como é que surgiu, porque a gente é uma construção, estamos É, nesse processo de construção. é. E como você fez esse percurso? O que a sua infância fez para que você chegasse ou escolhesse esse caminho? Às vezes a gente chega ou é conduzido também, né? Exato. Assim, a minha infância foi muito boa. Você é de Araxá Eu sou de mesmo? Araxá, Ah, a família da minha mãe é toda araxaense, sou neto do Miguelinho, do Armindo sim. Barbosa, da Donária, por parte de pai. Nome da escola. Estudei no Colégio Dom Bosco, a minha vida toda. Na verdade, eu comecei no Lar Santa Terezinha, Ah. mas aí meu irmão nasceu e eu não soube lidar com os ciúmes da infância ali. E aí depois eu voltei para casa e aí recomecei no Você foi colégio. filho único até que idade? Não, eu já tinha um irmão mais velho, eu Ah, sou do então meio. era o mais Aí veio o mais novo. novo. Ah, então aí foi difícil. Você Foi foi mais difícil. novo por quanto tempo? Eu fui mais novo por 4 anos. Não durou, É, né? e aí, assim, acho que por parte de pai, a família do meu pai é da Pratinha. Ah, Então, minha avó Maria, o meu avô Edmundo. E são pessoas, assim, que me ensinaram o valor das pequenas belezas da vida, na simplicidade da vida. Então, a gente ia para a fazenda do meu pai, dos irmãos, e aí tinha aquele acolhimento, aquela mineiridade acolhedora, afetuosa. aqueles encontros de família muito positivos. A família da minha mãe é a mesma coisa. Aí já tem uma questão também da família da minha mãe, uma história de migração italiana, também a visão da proteção e a integração da família. Tive o privilégio, o meu avô Armindo Barbosa, Miguelinho, ele era uma pessoa, um sábio. E só com quarta série primária, mas Aham. foi a pessoa que mais me ensinou na vida, assim, sem dúvida alguma. E ele sempre me inspirava muito, porque ele se fazia eu sentar com ele ali para a gente conversar sobre filosofia, sobre Legal. Platão. Ele colocava músicas clássicas para a gente ouvir. Então, sempre quando ele me levava para a escola, a música do carro era clássica. E acho que a minha infância voltada à natureza e com pessoas que me acolhiam e que me mostravam o valor da família, me trouxeram a visão poética da vida. Então, acho que Legal. é por isso que eu escrevo e que eu me expresso dessa forma. Sabe, assim, ouvindo você falar do seu avô, o Armindo Barbosa, que eu conheço o Armindo Barbosa, o nome da escola, mas aí a escola passa a ter um significado diferente, sabe? Então eu acho muito importante a gente entender quem foi Armindo Barbosa. Mas, lógico, de alguma forma ele vai ser apresentado aqui através de você. E aí veio todo esse contexto familiar que foi moldando até chegar na pessoa inspiradora que você é. Porque você é uma pessoa inspiradora, né? Você consegue passar pela vida das pessoas e trazer um desejo, né? Não importa qual, mas um desejo de mais, dessa tranquilidade, dessa suavidade. E eu ouvindo, né, os seus esquetes, né, que eu estava te falando, e vi assim, que você fala muito de coisas que é como se a gente estivesse falando. É como se você se colocasse na posição que a gente está e falasse em nosso nome. É isso que você queria? E que são esses textos que você está lendo? Eu resolvi, assim, acho que a vida, ela, quando você não entende as grandes lições do dia a dia e você quer acelerar o processo das coisas, eu acho que eu quis viver muito, de forma muito acelerada todos os processos sem perceber essas lições. E aí a vida te para. Então eu tive esse forçar da vida para uma reflexão de autoconhecimento. Então eu tive assim, uma situação muito grave de ansiedade, de síndrome do pânico. Meu Deus. E isso me afetou muito porque eu era uma pessoa que sempre estava com muitas pessoas, sempre falava muito, mas eu não entendia os meus próprios sentimentos. E eu falo assim, a gente vai permitindo coisas que a gente percebe hoje
que o copo já estava para transbordar, mas eu pensava, não é Não assim. aguento mais uma gotinha. Exatamente. E aí também eu comecei a entender, assim, o auto-amor, o autocuidado, mas aí quando eu percebi que eu estava vivenciando isso, ter esse diagnóstico e ter que lidar com isso, me fez entender que eu precisava valorizar mais o dia da minha vida, aquele dia vivido. E aí isso foi antes da pandemia, entrou a pandemia onde eu tive uma reflexão mais profunda ainda sobre tudo isso. Mesmo que você não quisesse. Mesmo que eu não quisesse. E aí eu comecei a falar para as pessoas o que eu gostaria de ter ouvido. Sim. Aí as minhas palestras antes eram direcionadas a questões mais jurídicas. Sim. E aí na época da pandemia eu comecei a falar tanto para os meus alunos que estavam online, quanto às palestras que eu era convidado online, e depois naquele retomada presencial, com máscara e tudo. Eu falava o que eu gostaria de ter ouvido durante os meus períodos digamos, de quedas. De quedas. E as pessoas se identificavam muito com isso. Aham. E aí veio que eu tirei o ano passado como a compreensão de cada dia, qual a lição que aquele dia tinha para me oferecer. Então, às vezes, por exemplo, eu estava para pegar um voo, e aí tinha um avô e uma avó despedindo dos netos. E na hora que eu vi aquilo, que me tocou tanto, porque eu lembrei dos meus avós. Entendi. E quantas vezes eles também estavam ali presentes, estão presentes, mesmo que não fisicamente, na história da minha vida, Sim, nas com minhas certeza. reflexões. Foi o que eu disse aqui, né, que a gente não conheceu o Armindo Barbosa, mas Armindo, né, mas conheceria agora através de você. Mas antes de você contar essa história, tudo, como que surgiu o escritor? Ou foi pelas teses e depois você veio para essa sensibilidade? Como é que aconteceu essa transição? Na minha infância, eu sempre gostava muito de escrever. Escrever para mim era terapêutico. Sim. Então, eu vivia alguma coisa, um episódio, eu gostava de escrever, e eu ganhei alguns concursos dos Salesianos, né, do Colégio Dom Bosco, de poesia, mesmo sem saber o significado. O primeiro concurso que eu me lembro, eu escrevi um texto sobre compaixão, e eu não sabia o que era compaixão. Eu achava a palavra bonita. E o falar compaixão me tocava, me mexia algo. E eu escrevi o texto todo sobre compaixão, e eu ganhei o concurso de poesia sobre a compaixão. E depois, só que eu escrevi as redações sempre numa visão muito poética. E eu fui muito criticado por isso na tese de doutorado, na dissertação de mestrado, porque eu não era aquela pessoa. Você não era técnica. Exatamente. E aí muitas pessoas falaram assim, não, mas você não pode escrever assim, esse não é o ambiente. Mas eu insisti, até que eu encontrei também minhas orientadoras, né, a Alessandra Silveira em Portugal, a Flávia Piovesan aqui no Brasil, que me permitiram me expressar dessa forma. Nossa. E até que eu fosse reconhecido como uma forma de expressar, isso foi muito difícil. E depois eu entendi que eu poderia ser mais livre ainda, escrevendo questões poéticas, existenciais, do que somente jurídicas. E que bom que você persistiu, né? Naquilo que seu coração, de alguma forma, te falava, é esse caminho. Exatamente. Porque se fosse outros, diante de todas as coisas que foram ditas, eu acredito que você ouviu muito, falava, não, eu vou seguir o que todo mundo faz. E você não foi o que todo mundo faz. Né? Para você chegar no patamar que você está. Isso é maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho desse livro que está aí com você? Vamos mostrar esse livro para o pessoal. Criadores de Mundos, que foi lançado ano passado, não foi? Lançamento lindo. Quem quiser dar uma olhada, tá lá no canal do Bruno. Lindo, 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 gente. Foi maravilhoso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. Esse trabalho também, assim, acho que a busca de autoconhecimento, ela é sempre nossa. Por mais que a gente tenha suportes, e aí eu tenho que agradecer uma série de profissionais que me auxiliaram, mas a questão da saúde mental ela é extremamente importante para todo mundo, e eu tive o privilégio de encontrar médicos, psicólogos, que me auxiliaram muito nessa busca de autoconhecimento, e eu comecei a escrever, porque eu acho que todos nós carregamos vazios, e esses vazios precisam ser preenchidos, só que eu quis entender que o vazio ele não é para destruição, ele é para conexão. E aí eu escrevi essa história para preencher esse meu vazio, criando personagens que complementassem um ao outro, dentro de uma visão que eles existem. Assim, a gente não está nunca sozinho. A gente sempre tem pessoas que são altamente afins e que podem estar em lugares distantes, mas elas vivenciam e nos complementam. Aí eu busquei
várias inspirações, né, assim, no sentido de construir personagens que tivessem a história com conexão com a natureza, com conexão com as estrelas, com observar as estrelas, os alinhamentos planetários, e sentir que nós somos partículas desse universo gigantesco. E aí eu quis complementar, porque eu acho que assim, a arte ela não se manifesta só pela escrita, mas também pela música, pela pintura. Sim. E aí pelo corpo, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não valoriza nem nosso corpo como uma forma de arte. Você não precisa ser artista, né? Mas o seu corpo também ele representa esse momento. Como se diz, nós somos uma partícula, né, nesse contexto todo. Aí a Carla Sena, ela pintou os personagens. A Carla Sena, quando eu estava no Colégio Dom Bosco, ela era uma das diretoras. Ah, sim. E ela também não tinha se descoberto como pintora. Então isso é assim, recente que eu falo, dentro desse processo seu, dela também aconteceu recente. Ela se descobriu, assim, acho que um pouco antes da pandemia, e ela foi para Tiradentes, e ela já expôs no Louvre. Essa capa é dela? Não, os personagens que estão aqui, ó, são os 3 personagens. Tá, a Aya, o Zion e o Sael foram dela. A capa, eu sonhei que tinha que ser dessa forma, e aí tem os personagens, e tem um beija-flor, tem a orquídea, tem as 3 Marias que representam a constelação de Órion, tem a Andrômeda. A minha mente é toda voltada a admirar tudo que existe, assim, né, de uma forma. Você tem muita sede de vida, né? De vida no sentido assim, de olhar tudo, do macro ao micro. Exatamente. Né? Então não deixar passar nada. Né? Então esse desejo, que às vezes a gente passa e você não vê nada. Hoje, a hora que eu entrei aqui, eu falei para as meninas, vocês mudaram aqui. Elas falaram, mudamos, a gente fez essa mudança. Então, assim, muita gente passaria e não perceberia. Não é uma questão de vir sempre ou não vir, é de perceber detalhes. Né? E a vida também é feita de detalhes. E eles são tão importantes, porque assim, a gente está tão acelerado em todos os processos, que a gente não tem tempo para contemplar as boas coisas da vida. Sim. Então, assim, acho que a gente precisa entender o poder da arte na nossa vida. A qualidade das músicas, e aí no livro também tem composições do Rodrigo Feres, na frequência de 528 Hz, que é a frequência do amor. Então o leitor pode abrir, colocar o QR Code, ouvir a música e vai lendo. Eu tinha pedido uma composição, ele foi compor 5. Nossa, que lindo. Então tem todo um contexto de sensações, né? Que eu acho que é muito importante que a arte nos toque. Eu gosto muito do livro físico. Eu tenho uma dificuldade muito grande em outras formas de leitura. Porque eu gosto de ler e eu imaginar. Eu gosto de viver aquele processo, eu passar aquelas páginas. Quando a Mafalda faz algumas coisas assim tecnológicas, faz assim, o barulhinho do livro, fala, Mafalda, que legal! É o barulho do livro passando. Então eu preciso disso. E ler, e agora um livro que tem uma interação. Né? Lógico, toda leitura ela te traz uma interação, mas essa aí te traz outros momentos e trabalha com outras partes do seu corpo, a sua audição. Porque, imagina, você ler e ouvir, entender, parece que vai te levar mais próximo. A trilha sonora tem aí. Exatamente. E assim, quando eu escrevia, aí eu terminava de escrever, aí tinha dias que eu chorava, assim, porque eu entendi que o personagem realmente, até hoje eu não percebo assim, que ele não existe, ele existe. Você vivenciou aquele momento de tão profunda conexão, e algumas pessoas que leram e mandaram os depoimentos também tiveram uma sensação assim, olha, Bruno, eu lembrei de um momento da minha infância, eu lembrei de uma história que eu vivi, que foi muito boa para mim, que eu tinha esquecido. Porque eu acho que a gente vive tantas coisas e a gente, às vezes, desmerece o valor e as nossas próprias lutas, né? Como se fosse assim, não foi tão relevante. Tanto as lutas e as vitórias, né, os momentos, e a gente às vezes se prende só nas coisas ruins que aconteceram. Exato. Né, a gente dá um valor, uma dimensão maior para as coisas ruins e pequenas, ou faz nenhuma para as coisas boas da vida. Sabe? Então, assim, é muito emocionante estar te ouvindo. Sabe, parece que a gente está vendo você, né, nessa história. Fala um pouquinho sobre os personagens desse livro. Olha, a primeira personagem surgiu a Aya. Na verdade, foi assim, na época da pandemia, eu quis comprar um quadro da Carla Sena. E eu liguei para ela e ela falou, Bruno, tem um quadro aqui que é uma indígena que eu pintei, que foi exposta no Louvre e tudo. Eu até não ia vender, mas eu falei, mas para uma pessoa especial, sim, você vem. E eu tinha sonhado com uma indígena. Então eu falei, olha, eu queria um quadro de uma indígena. Então foi muita coincidência.
E aí essa indígena me inspirou, assim, na hora que eu olhei, eu falei, ela é um personagem, porque a Carla, ela pinta, sobretudo, mulheres, e mulheres de olhos fechados, porque elas também estão no processo de autoconhecimento, mas elas precisam ser observadas, não é ela que tem que olhar, é você que tem que olhar para elas. E talvez esse olho fechado seria um olhar para si mesmo? Assim, isso me tocou. A Carla fala em algumas questões nesse sentido, mas na hora que eu vi a imagem, e assim, ela sempre tem um movimento, então o cabelo tá um pouco ao vento, e aí eu já senti o vento, a brisa, e aí minha imaginação foi longe. Foi a primeira personagem que eu comecei a escrever. E com conexão completa com a natureza como, assim, parte existencial mesmo, nós somos a natureza. Aham. Então, até coloquei, quando chega na leitura do livro, você percebe que ela é a própria mãe natureza, na sua manifestação. E depois eu escrevi o Sael, que é esse jovem, aí o Sael tem vários pedaços da minha vida, da minha infância, das minhas angústias. Quando eu era menor, eu tinha um problema atrás do joelho, então minhas pernas eram um pouco tortas e eu tive vários episódios de bullying, mas na época não era bullying, né? Aham. Mas aquilo me doía tanto, mas me causou uma empatia com as pessoas que viviam qualquer tipo de preconceito muito grande e que também fez parte da minha defesa por direitos, também por ter ouvido coisas que para as outras pessoas não significavam nada, mas para mim eram destrutivas. Sim. E aí o Sael tem isso que eu tenho, que eu tive, né? Essa história, essa vivência, essas dores, ele é um adolescente, né? Porque a adolescência é isso, né? É momentos felizes, é momentos difíceis, eu não sei quem eu sou, é uma busca. Eu acho que a adolescência é uma busca. E assim, a gente cria padrões, por mais que a gente fala que não, que a gente está permitindo que as pessoas sejam quem elas são, a gente cria um modelo. Sim. E a gente quer que todas as pessoas trabalhem dentro dessa margem. A gente impede que as pessoas sejam realmente quem elas são. E o que é mais importante, únicas, né? Exatamente. A gente quer tirar a essência de cada um e colocar tudo, igual você falou, num padrão mesmo, tudo igual, que aí é mais fácil, não tem comparação, né? E a gente colocar pessoas normais, o que é o normal? Então, assim, acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. Acho que a educação tem um papel muito importante em abrir essas mentes e não fechá-las. Porque a gente hoje, acho que direciona as pessoas para o mercado de trabalho e não para quem elas são. E eu acho que as crianças elas precisam ter espaços de arte. Porque a arte, ela, de alguma forma, demonstra como as pessoas se comportam. Sim, e permite que a gente se expresse. Exatamente. Não é só expressar, assim, mas é expressar, tirar daqui de dentro. Né, da forma que você está sentindo. Porque, às vezes, graças a Deus, eu acho que a aula de arte mudou muito. Porque eu não gosto de colorir. Porque eu era obrigada a colorir. E colorir, para mim, demora. Então, eu gosto de pintar, porque pintar é rápido. Claro. Giz de cera é rápido. Qualquer coisa que seja rápido. E tinha aquela padronização dos desenhos, né? Então, hoje, a arte é você se expondo, é você se expressando. Tá faltando um personagem. E o Zion é o sábio. E aí eu imaginei uma escola que fosse diferente de tudo que a gente já imaginou, mas uma escola que ela não tem fim. Porque todos nós aprendemos sempre, em cada dia, grandes lições, e essas lições precisam ser partilhadas com outras pessoas. Sim. Então essa escola, esse educandário, ele recebe as pessoas em todos os momentos da vida. É um ciclo constante de retroalimentação, né? E ele era um mentor, e aí tem uma parte do livro que eu gosto muito, que assim, ele descobre algo tão assim, bonito, que ele fala para um sábio também lá, falou, mas por que a gente não ensina isso para as pessoas? Por que os jovens não têm isso? Eu demorei tanto tempo para alcançar isso, e isso estava aqui já, estava na biblioteca. E a gente não teve acesso a isso. E aí o sábio, o outro mestre, responde para ele assim, mas nem todas as pessoas estão preparadas para receber esse conhecimento. E no fundo, cada um de nós tem o seu próprio tempo de despertar. Sim. E a gente também tem que respeitar os tempos de vida das outras pessoas, porque quando a gente descobre algo, a nossa vontade é de todo mundo também compartilhar. Para todo mundo. Que essa pessoa também nos acompanhe, né? Sim. Mas é o tempo dela, e às vezes o tempo dela, diferente do nosso, ela também vai nos ensinar. Porque a gente às vezes aprendeu uma coisa aqui e esqueceu uma outra coisa. Então por isso que é bonito a interação entre as pessoas. Porque quando a gente abre para essa sensibilidade, a gente percebe que qualquer pessoa tem algo a nos ensinar. Sempre. Nossa, independente de qual seja a sua formação, você está apto a aprender. Exatamente. Né? Aí também é uma questão de escolha.
sabe assim, muitas coisas que você falou que me tocou muito. Eu estou ficando séria aqui para não emocionar. Não que não esteja, né? Porque é muita sensibilidade. Então a gente vai ouvindo, só de ouvir você falar sobre o livro, a gente já está ali, vivenciando os três personagens, se identificando com os três personagens, né, do seu livro, e, lógico, querendo mais, entender mais o que é essa história. Mas eu estava olhando também. Lógico, eu fui pesquisar você um pouquinho, né? Para eu entender porque eu conheci você através da Fabíola, né? Então a Fabíola falou das suas características, você fala muito bem, e realmente você esteve e falou sobre metamorfose, né? Que é constante. Todos os dias nós estamos no processo de mudança. Não existe esse negócio, eu já estou pronto. Né? Não tem, nós somos seres inacabados. Exatamente. E vi que você fala muitas palavras. Posso falar algumas palavras e você desenvolve o que você quiser? Claro, fica à vontade. Tá. Então, a primeira palavra que eu queria assim, trazer para você, já que você falou um pouquinho do último, que é o sábio, é sobre educação. Olha, assim, a educação, para mim, ela precisa viver sempre uma constante reavaliação. Porque quando a gente pega os índices de depressão entre os jovens, as pressões sociais são muito grandes e o nível de exposição da juventude, das crianças e adolescentes as redes sociais, ela é algo que nós não vivenciamos. E a educação, de alguma forma, ela não mudou a padronização do que a gente tinha antes. Ela ainda volta para a importância do cumprimento de conteúdos. E eu não estou responsabilizando isso professores, porque os professores eles fazem verdadeiros milagres, mas eles também são cobrados por essas exigências. Eu acho que a estrutura da nossa educação ela precisa ser modificada, porque muitas vezes não é o conteúdo programático que é a chave do despertar dessas pessoas enquanto seres humanos. São reflexões, são diálogos, são situações cotidianas que aconteceram com aquela turma, naquela escola, que geram uma reflexão maior sobre tudo na vida. E aquilo são coisas que você nunca mais vai esquecer. E tem determinados conteúdos programáticos que eles são colocados de uma forma forçada para pessoas que nem têm afinidades com aquele conteúdo, ou que nem sintonia. Então, assim, qual sentido tem? Aí eu acho que a gente trabalha sempre na padronização e esquece assim, se eu perceber que aquele jovem é bom nisso, por que eu não canalizo esse ponto positivo para que ele possa assim, ser um propagador e estimulador da sociedade naquilo que ele já é bom? Sim. É natural acentuar aquilo. Exatamente. Então a gente quer tudo igual. Então a gente apaga ou aquele que está aqui, a gente força ele a chegar nesse nível, porque ele não pode ser mais. E esse que está aqui, a gente não ajuda ele também, porque às vezes ele não tem aquela habilidade que o outro tem, mas a gente quer todo mundo igual. Exatamente. E aí a gente acaba destruindo sonhos, destruindo escritores, destruindo... assim, eu vejo muito isso, essa questão. Vou trazer só mais uma palavra, né? Acho que é meio chavão, mas eu vou ficar com ela. Eu fiquei na dúvida entre empatia e amor. Eu vou deixar você escolher, empatia ou amor? Aí eu escolhi o amor, porque a empatia é uma representação do amor. Eu acho que nós, quando analisamos a questão do amor, a gente ainda bloqueia a dimensão e o poder e potencial do nosso amor, porque a gente ama aqueles que estão próximos a nós. Sim. A gente ama aqueles que, de alguma forma, não nos decepcionaram. A gente cria vários requisitos para amar. Vou falar critérios, é isso mesmo. E quando a gente limita esse amor, a gente impede da compreensão do quanto ele nos auxilia quando você se enxerga no outro. Quando você percebe que as dores do outro também devem ser as dores da própria humanidade. E quando a gente é indiferente, é muito cômodo para a gente. Então, por exemplo, a gente vê no noticiário uma notícia muito triste sobre algo que aconteceu com outra família. Aí você olha naquele momento e fala, graças a Deus que não aconteceu comigo. Mas a vida ela é oscilante para todas as pessoas. E quando a gente vê outras pessoas em sofrimento, o quão é importante a gente oferecer esse nosso amor, esse nosso acolhimento. E às vezes no nosso dia a dia, é um sorriso, é um bom dia, um abraço. São coisas simples que manifestam amor que a gente esquece de partilhar.
a gente direciona o amor. Verdade. Eu acho que o erro está no direcionamento para o amor dos que estão o amor próximos. virou um ato de recompensa, né? Eu te amo porque de alguma forma eu vou receber algo, né, desse sentimento que eu nutro por você. Exatamente. Bruno, é tão gostoso te ouvir, mas nosso tempo está acabando. E antes da gente fazer o encerramento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou algo que você queira falar para as pessoas, ou o que você sentir, tá? Especificamente para quem está nos assistindo, que você, como você tem uma mensagem para cada dia, não é? Qual que é a mensagem de hoje ou de agora? Olha, acho que a mensagem de hoje é para a gente desacelerar. Eu acho que a gente precisa entender o valor das pequenas coisas, o valor de tudo que acontece na nossa vida, para que a gente se fortaleça. Sem comparações, sem entender que existem pessoas melhores. Existem inúmeros seres em construção, nós somos um deles, mas nós somos ao mesmo tempo únicos e um só. Um só enquanto humanidade, mas únicos enquanto seres humanos. E é isso que a gente tem que ressaltar, os nossos pontos positivos, a nossa luz. Todos temos sombras, é a natural, mas a gente não pode esquecer que a luz é a que ilumina. A luz é a que nos conduz. Então, assim, a gente não perder isso na nossa vida, porque quando a gente só olha para as sombras, a gente se desmerece, a gente se empobrece, a gente cai. E quando a gente percebe a esperança naquilo que a gente realiza, nos pequenos atos do dia a dia, onde a gente pode se tornar uma pessoa melhor. Então, esqueça o passado, aquilo que te lembra a sombra, e fortaleça aquilo que te mostra o quão bom você é e o quão melhor você ainda pode se tornar. E aí, na reflexão final, assim, eu falo que eu coloquei criadores de mundos no livro, porque a gente imagina criar o mundo, mas ninguém enxerga o mundo como cada um de nós enxerga. Cada um é único e cada um vai enxergar o mundo da sua forma. Mas o quanto é bonito viver e criar mundos. Então eu espero que cada um crie seu próprio mundo, enxergue mundos melhores, porque a partir do momento que a gente enxerga mundos melhores, o nosso mundo se torna melhor. Gente, o que é que eu vou falar agora? Agradecer ao Bruno por toda essa disponibilidade, por essa atenção. E vou deixar assim para vocês escolherem. Será que seria bom a gente ter uma segunda parte? Sim, se vocês quiserem, né, trazer o Bruno novamente, dando a disponibilidade dele, para que a gente continuasse esse papo tão agradável. Então, eu peço que vocês comentem. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa para que a gente possa sentar e conversar e abordar, será muito interessante. E eu finalizo agradecendo mais uma vez ao Bruno. E a gente tem uma frase, né, não é uma frase, um versículo bíblico que fala: amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí eu falo, vamos além. Amar o teu próximo como Deus ama cada um de nós, porque o nosso amor ainda é falho, já que o Bruno falou de amor, mas o amor de Deus jamais será. Então, Bruno, que a gente possa se reencontrar em outros momentos e que você possa trazer para nós cada dia mais esse afago, esse cuidado com o interior que a gente não consegue olhar, porque a gente não fecha os olhos para se ver. A gente prefere olhar para o outro do que olhar para si mesmo. E olhar para si mesmo é difícil e é doído, mas que a gente possa ter esse momento. Muito obrigada e até o nosso próximo Araxá Entre Cafés. Obrigado. Lindo, Bruno.